Acho que estamos ao vivo. Parece. Vamos ver as pessoas. Por enquanto a gente... estamos vendo as pessoas entrarem. Gi, Mayra. A gente dá um tempinho para todo mundo entrar. Minha madrinha, que delícia. Eu nunca entendi por que as pessoas ficavam vendo as pessoas e falando assim, fulano, é porque é realmente gostoso, né? Você vê as pessoas entrando lá. Sim. Madrinha, Mayra, Gi, Marília, toda a nossa turma. Silvéria, olha que legal. Que joia. A gente podia pôr uma musiquinha, né, enquanto as pessoas entram. Gente, enquanto vocês entram, a gente vai pôr uma musiquinha aqui. Vamos esperar um pouquinho, tá? Estamos aí com algumas pessoas. Que música você quer, mãe? Águas de Março. Pronto. Quem mais? O povo entrando, a Evelyn, Ruth, Infotec, olha que legal. Elcener entrando. Bastante gente. Ali, a Ruth. Gente, vocês nos ouvem bem? O áudio tá bom? Deixa eu ver se alguém me conta. Quem que é a Patrícia Silva? Curtiu, Evelyn? É boa, né? O áudio tá bom, Patrícia tá dizendo, legal, tá joia. Bom, acho que vamos começando então. Para quem não nos conhece, eu sou a Ana Paula, essa é minha mãe, Selma, conhecida Maria Anselma, mais conhecida como Selma. E a gente tá aqui hoje para bater um papo com vocês sobre empreendedorismo feminino e sobre duas gerações diferentes na gestão de um negócio. E aí o que nos motivou a fazer essa live hoje foram algumas coisas, na verdade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, dia 30 de abril, é o Dia Nacional da Mulher. A gente tem um Dia Nacional da Mulher. E só que ele é um dia um pouco ofuscado pelo Dia Internacional da Mulher, que é o 8 de março, né? E esse dia, ele foi instituído em 1980 por uma lei para marcar a defesa do direito da mulher, dos direitos da mulher ainda muito incipientes na época. E a data do dia 30 de abril foi uma data escolhida em homenagem a uma enfermeira, que é a Jerônima Mesquita. E foi uma das líderes e das precursoras do movimento feminista no Brasil e também a fundadora do movimento bandeirante no Brasil. Então foi uma voz muito importante para começar a desenvolver, né, e abrir caminho e abrir espaço para os direitos das mulheres. E além disso, esse ano faz 10 anos que a minha mãe ganhou o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Isso foi em 2010 e é uma premiação desenvolvida pelo Sebrae, apoiada pela Fundação Nacional da Qualidade e outras instituições de bastante relevância no cenário de negócios do Brasil. E aí, como é que foi essa premiação, né? As histórias das empreendedoras tinham que ser submetidas. Eram histórias que elas mesmas tinham que escrever, relatando a história de vida, né? E como é que o negócio que elas construíram ao longo da vida se relacionam com a história de vida pessoal. E aí, então, essa história passava por um processo de seleção, né? De acordo com alguns critérios. E aí a minha mãe ganhou, então, o primeiro lugar em nível estadual e o segundo lugar em nível nacional, né? A história
Dentre 700 histórias, a minha foi uma das escolhidas. Exatamente. Então, nesse ano faz 10 anos dessa premiação, né? E quer dar uma boa noite aí, Mã? Então, boa noite a todos, né, que nos assistem. Eu sou a Maria Anselma, como a Ana Paula falou. E realmente, assim, é um dia bastante importante na minha vida, porque comemora 10 anos do prêmio. E esse prêmio, ele aconteceu em decorrência da história e como o sucesso do negócio se prosperou, né? Então, assim, para minha vida é um prêmio que tem um significado muito grande. Embora em 1986 eu ganhei da Câmara dos Vereadores aqui de Porto Ferreira o primeiro prêmio como melhor escritório de contabilidade do ano, um Curumim de Ouro, como o melhor escritório da cidade. Melhor contadora. E melhor contadora. Então, quer dizer, são prêmios que na minha vida significam muito. Até por conta, né, de tudo como eu comecei, das pessoas que passaram pela Contac, como aconteceu realmente. Que, aliás, é um bom ponto de partida, né? Pra gente começar esse bate-papo. A ideia é a gente falar um pouquinho, então, de como é que foi essa trajetória empreendedora naquele momento de mundo, né? E eu também contar um pouquinho agora de como é que é pra mim e a gente falar um pouco de gestão entre nós duas. E aí, assim, mãe, para começar, então, conta assim, sua história empreendedora começou com um plano de negócios, tudo muito certinho, as planilhas de projeção financeira, plano de marketing, plano de projeção de recursos, foi tudo assim, com começo, meio e fim, né? muito, começo, meio e fim. Não, nada disso aconteceu. O meu empreendedorismo, na verdade, acho que ele nasceu dentro de mim. Eu comecei, na verdade, a trabalhar com 8 anos, né? Que inclusive eu vou tentar resumir um pouquinho da história, que foi pro Sebrae, que me levou ao Prêmio Mulher de Negócios. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos e eu pagiava, né, os filhos da minha professora de primeiro ano de grupo. Então, eu já, assim, fazia a troca, né? Eu trabalhava e ganhava meu material de escola, então comecei, acho que, a empreender ali. Mas vamos falar, assim, um pouquinho e fiz um pouco de tudo, né? Também fui cabeleireira, aliás, aprendiz de cabeleireira, né? Trabalhei também no comércio como vendedora. E a minha felicidade, assim, eu diria que para desenvolver cada vez mais dentro de mim essa parte do empreendedorismo, é que eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres já da época que eram muito empreendedoras. Só que elas nasceram em berço de ouro, então, quer dizer, elas já tinham não dependia, a família não dependia do ganho delas para a sobrevivência. Diferente de você. Diferente de mim, que realmente que eu comecei no meu empreendedorismo realmente assim para minha sobrevivência, né? E diante assim desse trabalho todo que com essas pessoas com quem eu convivi, que inclusive, aliás, eu até vou dizer que o Brasil não só é um país maravilhoso, mas é onde espanhol casa com turco, onde o alemão pode falar na televisão de uma forma muito espontânea com um turco também. Então, nesse convívio, eu acabei convivendo durante muitos anos com uma empreendedora, mulher já também, e ela tinha uma boutique. Onde eu trabalhei durante um tempo nessa boutique. Como vendedora também? Como vendedora também, então eu conhecia... Ela era turca. Então eu conheci, ela me deu a oportunidade de conhecer o que era roupa, tecido de seda fina, como é que você trabalhava para mostrar o produto para cliente. E só que ela sempre falava assim pra mim, olha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para abrir o meu negócio, para começar a empreender. Então ela falava que o meu futuro teria que ser estudo. E eu nessa época era aluna de grupo. Eu devia estar provavelmente no
quarto ano de grupo, talvez, terceiro, quarto ano. Quantos anos, mais ou menos? Será que quarto ano de grupo eu tinha quanto? Uns 15? Sei lá. Não, imagina, uns 13. 13. Por aí. Uns 13 anos, 12, 13 anos. Mas como eu já era assim muito responsável, né? Porque não tem como não ser quando a gente precisa trabalhar para sobreviver. Então eu já, ela me dava esse voto de confiança, então eu acabei por um longo tempo tocando a loja dela, porque ela já era uma senhora de uma certa idade avançada, né? E aí eu acho que já tem 2 pontos que eu sempre aprendi muito com você. Bom, pra quem conhece minha mãe, né, que ela é super vaidosa, vocês sabem disso. Acho que a gente descobriu de onde vem, né? Ela trabalhou com a mulher lá que conhecia as sedas, a coisa toda. E minha mãe sempre teve muito bom gosto. E também uma coisa que eu sempre ouvi da minha mãe foi de procure estar sempre com quem é melhor que você, pra você aprender, pra isso te puxar pra frente, né? Pra gente poder vencer os nossos próprios limites. Sim, não se igualar, porque cada um é único, né? Cada um é único, exato. cada um tem a sua, o seu legado, cada um tem a sua expertise, enfim. Não para ser igual à pessoa, mas saber sim você se autoanalisar e onde é que você precisa melhorar, o que não é bom em você, né? Onde é que estão as limitações, onde é que estão as né? limitações, onde é E não que ficar estão. achando que a limitação tá no outro, Não, né? sempre Mas sempre isso, na gente tá sempre mesmo. na gente assim mesmo. como a potência também tá na gente. Sim, perfeitamente, está sempre na gente. Então, quer dizer, o que a gente tem que sempre, assim, esse convívio é muito bom e eu agradeço, assim, a tudo, a minha vida toda por ter tido todas essas oportunidades de trabalho, de conhecer pessoas muito do bem e de me pôr para cima, dizendo que, desculpem, dizendo que eu preciso melhorar, mas para eu melhorar eu tinha que estudar, porque eu não tinha dinheiro para melhorias. Né? Muitas vezes e naquele tempo não tinha carteira assinada, enfim, não era nada dessas coisas. A gente trabalhava, recebia e acabou, né? Então, mas essas pessoas também me ensinaram que a gente não tinha que ter salário, então tinha que ter rendas. Então eu já venho com essa formação de muito jovem, né? De muito menina, vamos dizer assim, não jovem, de muito menina. E essa visão foi assim aflorando dentro de mim. De sempre querer melhorar. De sempre querer melhorar, mas sempre com com aquele envolvimento assim mental de que, bom, eu preciso estudar. Então, embora eu não tenha sido muito boa aluna, né, mas eu sempre fui muito estudiosa e sempre passei, mas nunca fui primeira da classe, como você foi, como você passou em 10º lugar na GV, nunca fui nada disso não, mas sempre fui muito... mas eu só pude ser isso porque você abriu o caminho pra mim, né? Mas é porque assim, eu sempre fui muito estudiosa e eu sempre trabalhei de dia e estudava à noite. Então eu fiz admissão de 1 ano à noite, trabalhava já durante o dia, aí eu já estava em Porto Ferreira quando eu fiz a admissão. Quando eu fiz a admissão eu já vim para Porto Ferreira. Porque até então a minha história toda começou em São Joaquim da Barra, né? A cidade da minha origem, né? E como é que você foi parar na contabilidade e ter uma empresa de contabilidade? Então. Em 1977. Pois é, vamos lá. Então, como eu já estava em Porto Ferreira, eu trabalhei aqui também aqui em Porto Ferreira, eu trabalhei como doméstica na casa de uma professora e um professor. E como babá, inclusive, né? Eu na verdade era babá, eu olhava a criança. E eles sempre me motivaram também a estudar. E dizendo que eu não podia continuar, que eu era muito jovem, que eu tinha uma vida inteira pela frente. E aí essa mesma, vamos chamar de patrão, né? Que é uma palavra que eu não gosto. Mas essa pessoa que realmente abriu um caminho, ele falou assim pra mim, olha, eu vou arrumar um trabalho pra você numa loja de móveis. Aí eu fui pra uma loja de móveis usada, inclusive, que tinha bem em frente à Casa Glória, ainda é até hoje, né? Ali. E ali, então, na rua da Casa Glória, tinha os cartórios da Neuza, da Neuza Variz, que era
ali do Nelsinho. E o pessoal passava ali, né? Que ia fazer passava e eu ficava na calçada e sempre pedia uma orientação. Não, sempre pedia assim, se não tinha um lugar no escritório, porque eu achava chique trabalhar em escola de contabilidade. Que legal! Eu não queria ser balconista, né? Não queria ser a vida inteira vendedora. E aí então aconteceu, então deu. Aquilo não conversava com você, né? Você gostaria de trabalhar numa empresa, num escritório? Sim, na verdade, não precisava ser escritório de contabilidade, poderia ser numa empresa, mas que era no escritório, onde realmente assim eu me identificava mais como pessoa, como para me desenvolver, e, enfim. Eu sabia que eu tinha já um potencial de organização, de como funcionava uma empresa, porque lá atrás, né, quando eu trabalhei na boutique, eu tive muita experiência. Então, até que enfim a pessoa me proporcionou, chegou a oportunidade, mas ele falou assim para mim, olha, nós precisamos de uma pessoa, mas de uma pessoa para fazer café e fazer limpeza. Eu falei, ótimo, tudo bem, é comigo mesmo. Você começou na contabilidade com café e faxina. Na contabilidade com café e faxina. Muito bom. Né? E limpava as máquinas, as mesas das meninas, todas. Eu não vou citar nomes aqui. Vamos dar uma resumida, porque a gente tem pouco tempo. Eu não vou citar nomes aqui também, porque eu posso me esquecer de alguém, não seria elegante da minha parte citar o nome de alguns e de outros não, mas foram pessoas que ainda fazem parte da minha vida, estão comigo hoje e assim, e fica assim lisonjeado por ter me dado realmente a oportunidade. E aí de lá pra cá, então aí você foi se desenvolvendo e crescendo. Aí eu fui trabalhar numa empresa como contadora. Só que eu nunca trabalhei num lugar só. Eu sempre assim, eu fazia bicos, né? Porque eu precisava manter no meu estudo e manter a casa do meu pai e da minha mãe. Porque eu sempre fui arrimo de família. Então, eu sempre trabalhava assim em vários lugares. Eu nunca tive assim só um salário. Eu sempre tive rendas, né? E quando eu comecei a desenvolver profissionalmente, que eu tinha assim já vários clientes externos, porque como eu sou do tempo da gelatina, então quem é do meu tempo sabe que naquele tempo a gente precisava copiar, o livro diário era copiado via gelatina, né? Então eu fazia esses bicos. Até que eu fui trabalhar numa empresa como já contadora. E eu nunca vou esquecer, nessa empresa eu fiquei por 4 anos e no dia 25 de abril de 1975 a empresa me demitiu. Alegando que eu sempre chegava atrasada de manhã, porque eu já fazia faculdade, eu já fazia Ciências Contábeis em Ribeirão Preto. E a gente viajava e chegava realmente de madrugada em casa. Cansada, estudava no ônibus, enfim, uma série era uma loucura tudo. E realmente eu chegava atrasada. Então eu fui chamada a atenção uma vez pelo meu patrão e na segunda vez ele falou assim, olha, não tem segunda vez. Você chegou atrasada de novo, você será demitida. Era dia 25 de abril de 1975, dia do contabilista. Era dia da contabilidade, inclusive. Eu nunca mais esqueço desse dia. Mas que ótimo que tudo aconteceu, né? Porque aí eu comecei realmente assim, como eu já tinha vários contatos na prefeitura, no posto fiscal, tal, por conta das empresas e tal. Aí então eu entrei mesmo de sola, né? Entrei, mas assim, atendendo alguns clientes. Até que um escritório de contabilidade, a pessoa foi seguir carreira política e me proporcionou a venda de umas 7, 8 empresas, não mais que isso. E aí eu conversei com o cliente, que se ele, né, eu não tinha dinheiro para comprar, conversei com o cliente para ver se ele seria meu avalista na época no Banco Itaú, como para eu poder levantar o dinheiro e ficar com aquelas 8 empresas, né, e pagando aluguel, porque eu não tinha prédio próprio. E o cliente então falou assim, não, vamos sim, eu vou realmente ser seu avalista. Aí foi, e assim começou. Paguei e assim começou. E aí, o que é que foi mais difícil para você como mulher nessa história empreendedora? Olha, foi difícil. Deixa eu lembrar o que foi mais difícil. Tudo foi muito difícil. Não foi assim, mas o mais difícil mesmo foi que, porque quando eu comecei em 1975, na verdade, né?
era uma profissão assim muito masculina, muito de homem, né? Não de mulher. Tinha pouquíssimas mulheres. Hoje a dominante é a mulher, mas era assim de muito homem. Então eu tive algumas, vamos dizer assim, da parte do homem, dizendo assim, é mulher, será que ela sabe? Será que a será gente... que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que não vai? Você sempre conta aquela história, né? Que teve uma pessoa que te falou assim, gente, deixa eu contar, você me corrige se eu estiver errada, porque essa história me marca, gente. Assim, quando a minha mãe começou, ela conta que que era da cliente do escritório que ela comprou a carteira, né? E ele falou assim, quem que você vai colocar de sócio, né? Do tipo, ela sozinha não poderia ser. Ela falou, não, seu fulano, vai ser só eu mesma. E aí, o que ele te falou? Ele falou assim, então a gente vai dar um voto de confiança. Vou te dar um voto de confiança. Né? Do tipo, vamos ver se isso aí vai prestar. Mas valeu a pena, porque esses são desafios... Vamos tocar um pouquinho? Esses são desafios que a gente, assim, ainda enfrenta, porque realmente a mulher é ainda discriminada em todas as áreas, né? Não só na minha profissão, mas graças a Deus que já diminuiu, mas ainda a gente bastante, vive no mundo machista. Ainda vive muito no mundo machista. E eu sempre, assim, fui muito paciente, né? Sempre tive, assim, muita humildade com o meu cliente. E nessa época eu já namorava o pai da Paula. E quando eu comentei com ele isso, ele disse assim pra mim, olha, você tá numa profissão que a vida inteira você vai provar que você é competente e que você é honesta. E isso não é diferente, realmente. Nossa profissão, não só a nossa, mas a nossa é que mais desafiadora, porque imagina vocês agora nessa quarentena que nós estamos passando, em menos de 30 dias nós tivemos de 26 a 29 medidas provisórias para destrinchar seco em 15 dias e sem ter assim um entendimento, uma segurança jurídica de nada. Então, a minha formação contábil me levou também a ser uma advogada, porque eu tinha assim uma dificuldade na interpretação da legislação para dar uma segurança para o cliente. Porque quando eu me propus, em 1977, quando nasceu realmente a Contac com Maria Anselma, a proposta do escritório era realmente assim, contribuir e que já estava na veia, né, o empreendedorismo. Então era assim, contribuir e incentivar o empreendedor. E dar uma segurança para ele. Então foi quando eu já estava fazendo direito em São Carlos, que eu comecei em Ribeirão Preto, mas depois fui para São Carlos porque eu fiquei grávida de você, né? E então o meu professor de direito comercial, que era juiz em Porto Ferreira, ele me nomeou perita dele, por onde eu fui 10 anos perita também do juiz, né? Então, isso me levou a uma vivência jurídica muito grande. Que complementou a vivência contábil, exatamente. E não só bastasse isso, mas eu inscrevi a Contac no Sebrae. Porque o Sebrae sempre foi um órgão assim, muito voltado para o empreendedorismo. E com o Sebrae eu aprendi e tive oportunidade de verificar que as empresas começavam com todo entusiasmo, com toda a economia do empreendedor, que às vezes ele tinha feito a vida toda. Talvez a história dele tivesse sido muito mais difícil que a minha, e ele empreendeu todas as economias ali, mas daí 2, 3, no máximo 3 anos, ela já morria. E o Sebrae sempre assim, foi muito focado na sobrevivência das empresas. E aí eu me associei ao Sebrae e comecei a trabalhar esse lado do empreendedor, mostrando para ele que a empresa
teria que sobreviver e aí sim que teria o planejamento, que eu não tive quando você me fez a primeira pergunta, né? Que eu não tive, mas aí que eu disse para ele. Então, aí eu comecei a ampliar o horizonte juntamente com o meu cliente, mostrando para ele a necessidade do porquê e da gestão e tudo para que a empresa sobrevivesse e continuasse, né? E hoje nós temos empresas, né, a Contact tem empresas que já está com mais de 40 anos conosco, que nós fizemos a abertura. E aí eu acho que assim, tem uns pontos legais para a gente falar, já começar a entrar um pouquinho na seara das gerações, né, e das nossas similaridades e diferenças, né. Eu percebo que assim, quando você começou a empreender, foi extremamente por necessidade, né? Sim. Não foi por uma ideia de negócio mega revolucionária e que vai mudar tudo. E nem pensando e com estruturação, ou vai ficar milionário e vai vender empresa, startup e tal. E era, por um lado, também um contexto de mundo, mas não tão frenético como o que a gente vive agora, né? As mudanças aconteciam, mas tinha uma relativa estabilidade, né? Sim. E aí, essa coisa que você falou, né, da dificuldade de ser mulher numa profissão masculina. Por outro lado, você também teve homens que te incentivaram. Sim, né? O pai foi um deles. Sem dúvida. O pai foi um que não só ele me incentivou, mas como ele me fez entender assim um equilíbrio, porque quando a gente namorava, aos sábados eu ia para uma empresa para fazer a cópia de gelatinosa no livro diário. E eles chegavam e me esperavam, porque eu saía da empresa 10h30 da noite, aí que a gente ia namorar. Então ele não me fez assim uma escolha, ele não disse assim, olha, você tem que escolher a mim ou ao seu trabalho. Ele disse assim, olha, você tem que ter um equilíbrio, então vamos fazer o seguinte, eu não venho te namorar mais de sábado, só de domingo. E ele super apoiou. A gente tem uma pergunta legal aqui da Patrícia. Selma, como foi para você conciliar o empreendedorismo, a mudança de cidade, o término da faculdade e a maternidade quase ao mesmo tempo? Esse é um dos grandes desafios para nós mulheres. Exatamente. Como é que foi, então, conciliar tudo isso? Bom, a empresa, a maternidade, o fim da faculdade, a mudança de cidade, ficar viajando de Porto Ferreira, Pirassununga, como é que foi isso? De fato foi bastante difícil, mas eu diria assim que a gente tem o apoio da equipe, né? Eu sempre tive uma equipe assim muito forte, que sempre abraçou as minhas causas, as minhas ideias, sempre confiou muito assim, na empresa, realmente, na empresa Maria Selma. Então, e isso inclusive me faz até dizer que eu fiquei assim super feliz em capacitar essas pessoas, porque hoje todas que passaram pela Contact, todas, porque todas são mulheres, todas têm assim, vivem dignamente da profissão, entendeu? E também são mulheres empreendedoras. Mas então essa conciliação só tem uma coisa aí que eu gostaria assim de citar. A renúncia da minha pessoa. Quer dizer, eu renunciei a mim, quer dizer, eu não me via mais como pessoa, eu me via só como mãe, mulher e profissional. Mas eu mesma não pensei mais em mim, entendeu? Então, isso é um ponto importante, que no empreendedor, porque assim, empreender por si só é uma coisa super difícil e desafiadora, né? Você gerir uma empresa, tem outras pessoas, né, a equipe que dependem dessa empresa, você lidar com o mercado, enfim, é super difícil. E eu acho que pra mulher tem esse a mais, que é justamente conciliar a vida pessoal, a administração de uma casa, né? Porque a casa é uma empresa e ainda isso recai muito sobre a mulher. Não só, a gente não pode afirmar que só da mulher, não é. A gente tem homens cada vez mais participativos, mas ainda a grande responsabilidade, né, para a maior parte das mulheres. E a maternidade também, né?
Então, eu já tô num cenário completamente diferente, né? Porque pra mim o caminho já foi desbravado muito pela minha mãe. E hoje, por exemplo, a minha mãe me teve com 31, né? Sim. Hoje eu tô com 36 e ainda nem passa pela minha cabeça, né? Então, assim, os tempos mudaram também. Bastante. E eu sim, mas eu sinto, acho que uma coisa que é comum é que, assim, empreender consome muito da gente. Bastante. Gerir uma empresa consome demais da gente. E não tem como, eu ainda não... É difícil não abrir mão de alguma coisa. Né? E a gente abre mão, muito, se a gente não cuidar, não tomar cuidado, a gente abre mão da gente. Sim. Né? E eu sinto só rapidinho, mano. Eu sinto muito, assim... pra mim, por exemplo, eu sinto que é muito solitário empreender. Decidir é muito solitário, né? Sim. Tomar decisões. Por mais que eu tenha minha mãe para conversar e ela a mim, no fim das contas, a gente sabe que tá nas nossas mãos. Se a gente decide certo, maravilhoso. Se a gente decide errado, as consequências são bem difíceis. Assim. E aí tem uma dimensão do feminino, que é a dimensão do sutil, do acolhimento, da energia feminina, que isso fica muitas vezes ferido, né? A gente tem que estar firme, decidindo. A nossa energia masculina tem que estar muito ativa, e isso é um conceito legal da gente ter, que todos nós seres humanos temos as duas energias dentro da gente. Isso não tem a ver com sexo, né, com homem e mulher, mas com a energia do sutil, a energia do acolhimento, a energia da mãe, do ninho, né? Essa é a energia feminina, do artístico, do subjetivo, e a energia masculina, que é a energia das ações, das realizações, do dinheiro, do concreto, do tangível. E isso tudo importa. Isso tudo tem, só que muitas vezes a gente vai pro desequilíbrio, né? E aí isso a gente tem que tomar cuidado. Tem que ser muito equilibrada. Mas só para concluir a resposta aí da pergunta, além de toda a equipe, eu tinha minha mãe, né? Que era maravilhosa e que também ficou muito tempo com a Paula. E assim, da equipe, as que estão comigo até hoje, também me apoiou bastante e me apoia ainda, porque tomava partido, né? Ia buscar a Paula na escola, enfim. E eu posso dar um depoimento nesse sentido. Eu várias vezes fui esquecida na escola, fui a última a sair de lá, fiquei lá, tempos e tempos. Mas uma coisa que eu acho, respondendo a Patrícia também, que ajudou muito, foi que a gente nunca foi de passar muito tempo junta, grudada, né? Imagina, eu às vezes via minha mãe de manhã, depois nem via de noite, eu ia ver de noite. Só no outro dia, mas o tempo que a gente passava juntas era um tempo de qualidade. E aí eu acho que ela teve que se desdobrar muito pra conseguir isso, tadinha, porque ela ainda chegava em casa, eu lembro dela fazendo janta e ela ainda ia brincar comigo. Então, assim... De vestir a Barbie. Ou de fazer maquete. Então, Então, assim, às vezes a gente pode pensar... e aí tem uma outra pergunta também, mãe, da Li, nossa prima. Tá. Em algum momento você se sentiu incompleta ou ter feito pela metade algum desses papéis? Não. Olha só. Não sinto. Eu acho, assim, que tudo que você... assim, naquele momento tinha que ser daquele jeito, não podia ser diferente. Então não ficou certo e não ficou errado. Naquele momento tinha que ser assim, entendeu? Não podia. Porque eu tinha que ter o equilíbrio de ser sua mãe, de entender você pequena. Eu tinha o equilíbrio de ter o pai, né, que precisava também do meu apoio. E a empresa, os clientes também eu tive a compreensão. Olha que dos legal. Clientes, né? Que legal. Além das meninas. Então, quer dizer, foi uma coisa assim que é um conjunto ali. A gente não é ninguém sozinha. A gente tem toda uma... se você não valorizar tudo que está em volta de você, nada tem valor. E eu acho que também tem uma coisa que é assim, não se
cobrar demais, né? Não Não. se exigir demais. E essa é uma coisa que eu aprendo muito com ela, porque eu sou muito exigente. Bastante. E aí, ela levar as coisas com mais leveza, né? Eu acho que não dá pra gente ser 100% em tudo, né? Isso é muito cansativo. Sim. Né? Então, ser 100% mãe, 100% empreendedora, 100%... Existe. Não tem jeito. E a gente ter, assim, um pouco a paz no coração, que a gente vai ter que navegar. Então, uma hora... Eu não sei, eu só sou mãe de cachorro, por enquanto, né? Mas, assim, eu tenho os meus desejos pessoais, a minha vida pessoal, que muitas vezes eu também deixo de lado em função da empresa, né? Porque, principalmente agora, assim, a gente trabalha 12 horas no mínimo por dia. Então, em algum momento eu tenho que parar. E aí, falar, tudo bem, algumas coisas calma um pouco, né? Não vai ficar no 100% da coisa e a gente abrir mão de algumas coisas. Mas ter muito cuidado pra gente não se despersonalizar totalmente. Sim. Né? E aí, falando um pouquinho de diferença de gestão, né? Assim, 2 gerações. Eu sou aquariana, além de tudo. A minha mãe é capricorniana, eu sou o signo de ar, né? O aquário tá muito olhando para o futuro, para o significado e sentido das coisas, para ter uma contribuição maior para o mundo. E o capricorniano é terra, o signo da concretude, é chão, é um negócio pragmático. É verdade. E assim, a gente não... A gente diverge em muita coisa e a gente se equilibra em muita coisa também, né? Minha mãe, justamente, assim, minha mãe é extremamente empreendedora, sempre foi. E ela é muito de desbravar, ela vai fazendo, assim, do jeito que ela acha que tem que ser, vai fazendo, ela vê uma ideia, ela já tá vendo lá na frente e eu meio que vou atrás organizando, arrumando, dando padrões, dando, né, dando um jeitinho ali de as coisas ficarem estruturadas. E isso a gente se equilibra, né, acho que isso a gente se complementa. Mas, por outro lado, por exemplo, eu percebo, né, é mais fácil eu falar dela e ela falar de mim, né, gente? É sempre mais fácil falar do outro, né? Então, assim, eu percebo que, por exemplo, eu sou mais desapegada das coisas, né? E eu não tenho aquela coisa de centralizar e tudo mais. Por exemplo, uma fala, às vezes quando a gente tá em São Paulo, é assim: ô Nana, o escritório ligou? Eu falo, não, mãe, acho que tá tudo bem, porque se ligar, né, se der algum problema, a gente vai saber. E aí ela liga, ela quer saber, e eu fico me perguntando, como que eu posso ser o mais desnecessária possível? Porque eu tenho uma crença de que a gestão e as empresas têm que ter os processos organizados, estruturados. Claro que não é 100%, né, gente? Mas assim, ela tem que ter uma estrutura, a gestão tem que funcionar de uma forma orgânica, de uma forma autônoma, né? E aí a fundadora já tem um apego maior com o filho, né? Sim, mas acontece que é o seguinte, não, eu gosto do novo, tanto que a gente só, assim, é sempre, assim, realmente um desafio. E eu gosto do novo porque é um desafio. Porque eu gosto de empreender e a Paula fica me segurando. Porque ela fala assim... Não, mas não seguro não, eu organizo, calma. Ela organiza, mas ela assim, ela me freia em algumas coisas. Mas é porque eu penso assim, porque eu não tenho medo do não dar certo. Porque cada situação é uma situação. Então, quer dizer, a única coisa que você tem que ter é coragem, é realmente assim, ser ousado, não temer. Assim, o novo me desafia. E tanto que me desafia que quando foi para você, que você montou o trabalho do nosso home office, né, eu apoiei em todo sentido, claro, mas assim, me vi, como que eu vou aprender isso? Como que eu vou fazer isso, né? Então é um desafio, mas eu fui, fiz, entendi, participei, né? O cliente também, que bom. Então é sempre assim, é um aprender. Esse aprender é constante, não pode parar. E o empreendedor é isso, ele não pode falar assim,
Não, eu já sei. Ah, se eu fizer... Não, é porque eu faço sempre assim, se mudar não vai dar certo. Eu não, sempre fiz assim, né? De repente, assim. Você faz diferente, fica melhor ainda. Alguém traz uma ideia nova que te proporciona um resultado melhor, né? Mas isso também eu aprendi, porque eu não disse, talvez você tenha esquecido disso, mas eu também tive assim, muito apoio como mulher quando eu fui, eu sou a segunda mulher delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. A gente tem que ir fechando, mãe, nosso tempo de live tá acabando. Então, eu também assim, eu aprendi muito esse equilíbrio, porque era só eu de mulher no meio de 180 homens. Isso lá em 1900 e abobrinha. Então, o que me fez também a ter uma visão do empreendedorismo sem temer, porque não tem como você não ousar. Né? E esse foi um aprendizado assim, que eu tive, porque eu também tive muito apoio como delegada mulher no meio de 180 anos. Eu vou pegar esse gancho também para responder uma pergunta aqui de como é que a gente pode trabalhar, de falar um pouco mais da energia masculina, né? Gente, eu tô um pouco preocupada com o horário, porque acho que a live tem 40 minutos, pela minha conta já deu. Eu vou seguir aqui, qualquer coisa a gente abre de novo, sei lá como é que faz, tá? Tem muita coisa para falar desse tema, né? Mas assim, vocês devem ter visto nos stories, né, que a gente colocou uma frase assim, the future is female, só que a gente riscou o future e riscou o female e colocou um símbolo do infinito, né? Porque eu acredito, e a minha mãe também, pela própria experiência de vida, de que assim, o movimento feminista é um movimento muito necessário. Por conta de, historicamente, a gente viver numa sociedade patriarcal, né? Então é um movimento extremamente legítimo, necessário, mas eu sinto que no médio e longo prazo a gente tem que cuidar para não ir para polaridade. Pra gente, porque senão a gente fica só no... Porque é por conta dessa frase, né? The future is female, que é uma frase super conhecida, o futuro é feminino. Mas não só. Porque o grande desafio, talvez, da humanidade, se a gente olhar o momento de mundo que a gente tá, é integrar essas forças, né? A força das ações e das realizações, da matéria, do concreto, que é a energia masculina, junto com a força da arte e cultura, do subjetivo, do sutil, do acolhimento, da sutileza, da leveza, que é a energia mais feminina. E aí, tanto no nosso mundo, a gente tem feminino tóxico e a gente tem masculino tóxico, a gente tem feminino que precisa ser curado e a gente tem masculino que precisa ser curado. Então, talvez a gente se perceber, né, individualmente, assim, do tipo, o que tá mais vivo em mim hoje, né? Ou num período de tempo. Eu tô precisando, eu tô muito exigente, eu tô querendo muito olhar pra fazer e não tô cuidando de mim. Talvez eu esteja com a energia masculina muito exacerbada. E aí eu preciso pausar um pouco, fazer coisas com as mãos, fazer alguma atividade física, corporal, entrar em contato com o corpo, ouvir uma música, ler uma poesia, que isso vai me conectar com essa energia mais feminina. Por outro lado, se eu tô justamente nesse lugar, que eu não tô conseguindo realizar as coisas, eu tô muito no mundo das ideias, muitas e muitas ideias, mas eu não consigo materializar, então eu talvez esteja no desequilíbrio da energia feminina, né? E aí eu preciso entender o que vai funcionar para mim, para eu me centrar mais, para eu colocar as minhas ideias de fato no papel, pensar naquilo a pequena ação que eu possa fazer agora, para eu botar essa energia de materialização e de realização no mundo também. E aí, mas a gente entender que principalmente nos negócios, essas duas energias precisam estar em equilíbrio, né? Não é nem só lá e nem só cá. E a gente também talvez quebrar algumas crenças de que dinheiro e matéria e realização e resultado é uma coisa ruim, que poder é uma coisa ruim, é nociva, porque não é, gente, não é. Poder é ação, é energia de ação, de realização também. Da mesma maneira que a gente falar de amor em negócios, por exemplo, é uma coisa que você fala, nossa, amor em negócios, nada a ver, que bobeira.
Amor é força de integração, é que a gente sempre relaciona amor a sentimento, a romance, né? O sentimento romântico, aquele sentimento frágil. E não é isso, é o amor de realização, de força de integração, de a gente poder exercitar a empatia, de a gente poder olhar além daquilo que está só aqui no nosso imediato, no nosso mais concreto, né? Então, não sei se respondi, mas a gente... E aí o símbolo, né, do infinito, que é a Lemniscata, é justamente esse movimento de integração das coisas. E a gente não ir para as polaridades, porque toda polaridade é nociva. Alguém vai sair machucado nessa história toda. Então, a gente, enquanto ser humano, olhar pra gente, ver qual energia tá mais forte e aí que a gente precisa equilibrar com a outra. E nos negócios também a gente olhar para isso, né? O que a gente está olhando? A gente está olhando excessivamente para resultado, está esquecendo das pessoas, está esquecendo da nossa contribuição para o mundo, ou a gente está olhando demais só para a contribuição no mundo, para um social e o resultado está desandando. Essas coisas têm que funcionar em equilíbrio. O que eu diria assim, que a mulher empreendedora ou o empreendedorismo está tanto no homem quanto na mulher. O que a mulher não pode fazer é competir, assim, fazer aquela competição. Porque eu sou mulher, você é homem. Não é senão isso. Vira uma guerra, né? Senão vira uma guerra, não existe isso. Tanto o homem precisa da mulher, quanto a mulher precisa do homem. Então, é uma integração aí de repente o homem é menos empreendedor, a mulher é mais, de repente é o contrário. Então, esse ajuste, mulher e homem, é muito natural. O que não pode haver é a competição. Não, porque eu sou mulher, eu posso fazer isso, você é homem, não pode fazer aquilo. Não existe isso. Porque sempre vai ter o homem é homem, a mulher é mulher, né? Então pode falar assim, mas tem mulher pedreiro? Tem mulher pintora de casa? Tem. É uma opção dela? Não, às vezes não é nenhuma opção, é uma necessidade dela ganhar a vida dignamente. Mas ela não está competindo porque ela é mulher e fazendo o trabalho de um homem. Não existe isso. Então, quando eu quis dizer para vocês que me deu assim um equilíbrio, uma visão, quando eu fui a segunda delegada mulher no meio de 180 homens, eu tive uma receptividade assim muito grande por eles, deles para comigo como mulher, porque a gente não tinha essa competição. Durante as reuniões não existia isso, todo mundo estava voltado por uma entidade onde como valorizar a profissão é diferente, mas não competir homem e mulher. Tanto que hoje existe muito mais mulher na direção do Conselho Regional de Contabilidade, do SESCOM, do que homens, né? Mais uma questão de opção. E quantos outros órgãos, aquele que onde eu fui convidada pela Prefeitura lá de São Paulo, também a necessidade de ser 50% mulheres e 50% homens, porque existe esse equilíbrio. Então não pode polemizar fazer assim essa competição. Não sei se eu fui clara dentro do que você colocou. Porque homem e mulher é homem, mulher é mulher, mas todo mundo é digno e tem uma profissão digna de sobrevivência. É isso. Agora, quando a mulher ou o homem nasce em berço de ouro, que não precisa nunca trabalhar, ótimo, felicidade dele. Ou dela, né? Da mulher que não precisa trabalhar. Mas é muito digno a mulher trabalhar, porque ela tem uma liberdade assim, de independência, que é muito gostoso isso, né? Então não é uma liberdade assim, porque eu sou mulher, eu sou independente, eu não preciso de você. Não, longe disso, não é? Não é assim, então é esse o que você... uma integração. Gente, uma integração, né? A gente acho que precisa terminar. Nossa, mas tem tanta coisa pra falar, né? E a gente adora esse tema. Mas era um pouco isso, é um tema muito vasto, né? Na verdade, acho que dá uma live só para falar de empreendedorismo feminino e outra só para falar de diferença das gerações. Acho que, aliás, essa é uma legal pra gente fazer depois. E a gente... É só você não me cobrar muito. Lá. Se você não me Vou tentar.
Não, isso porque fala assim, mãe, ó, essa vírgula não é aqui, é aqui. Mãe, essa vírgula não é aqui, é lá. Não, aí, mas eu... É exigência demais. Mas eu também aprendo. Eu acho que, assim, é um desafio pra mim entender que, e justamente por ter muito essa coisa de vir com olhar de mudança, né, com olhar de melhoria, eu preciso sempre entender que as coisas foram feitas por alguma razão, né? E isso trouxe a empresa até aqui. Então eu aprendo também a honrar esse outro lado. E a minha mãe também me dá muito espaço para eu poder fazer as minhas mudanças, e acho que ela também aprende com isso também, né? Sim, claro. E eu só queria assim concluir o fato de ser herdeira e sucessora, vamos falar assim. Então, ser herdeiro é uma coisa, ser sucessor é outra. Uma das coisas que eu nunca quis, assim, que eu sempre falei para Ana Paula, ter uma profissão diferente da minha, assim, ou sei lá, nunca convidei ela para. Nunca foi uma exigência, foi uma escolha. Nunca foi uma exigência dela vir para o escritório, né? E nem como gestora, nem como nada. Mas como ela tem um lado assim muito aguçado de administração, e até porque ela fez a GV e tal, então ela tem esse olhar. Quando ela disse que viria para me auxiliar na administração, assim, exatamente para dar sequência na empresa, né? Porque a empresa, não é porque amanhã eu não existo mais, que a empresa não vai existir mais. Então, não é aquele caso assim, eu sou insubstituível. Não, não é nada disso. Cada um é único. E não é porque eu sou a fundadora, existe a necessidade de vender, de fechar, enfim, ou dela ser uma herdeira sucessora. Porque nem sempre o herdeiro tem o perfil de sucessor, né? Então, é diferente muito isso. Por essa razão, assim, por entender tudo isso, eu nunca quis, assim, nunca forcei, nunca disse nada. Então, como ela veio de forma espontânea, e eu agradeço imensamente o fato dela ter vindo, porque ela tem ideias novas, tem uma bagagem administrativa muito grande, tem um olhar muito grande de processos, tanto que quando a Contac teve a ISO 9001 foi graças a ela, e sempre graças à equipe também que abraça a causa, que quer também o novo, quer mudar, como aconteceu no home office. Nós fomos os únicos empresas contábeis, né? Foi bem legal. A gente, em menos de 48 horas, menos a gente montou uma empresa de 43 anos em home office. Né? Então, tem toda uma estrutura? Tem. Então, tem o nosso TI, que a gente agradece muito, tem a Paula, tem a equipe que abraçou a causa. Então, vocês percebem que o novo é muito bem-vindo, né? E vem com coisas para agilizar, para continuar e melhor. Então, assim, eu só queria deixar isso claro para, assim, porque às vezes, por você ser herdeira, não significa que você vai suceder, mas você vai administrar para a continuidade do negócio. Até porque, socialmente falando, a gente sempre olhou o lado das famílias que estão conosco, né? Então, esse olhar, a empresa Contac sempre teve, assim, um olhar muito humano para as pessoas, né? Um lado, assim, de que a pessoa está em primeiro lugar, porque se ela não existir, não existe o trabalho, não existe o resultado. A Gi tá me perguntando se eu tô gostando da experiência. Eu tô adorando a experiência, Gi. É um super aprendizado para mim. Eu sinto que eu tenho sim coisas a trazer e a aportar para a empresa, mas tem sido, antes de tudo, uma vivência para minha vida pessoal, eu como ser humano e eu como filha, e saber honrar o que veio primeiro, respeitar o que veio primeiro, entender que talvez algumas das coisas que eu traga não vão fazer sentido nesse momento, mas ir caminhando nesse sentido, nesse equilíbrio. Mas o que eu sempre falo para a Ana Paula é o seguinte, ela precisa ter, e todos nós precisamos, e vocês sabem que eu sempre falo isso, ter paciência e humildade. Gente, a paciência e a humildade é o segredo de tudo, porque não adianta você ter ações e não ter, vamos falar assim, e não saber
ser receptivo com o outro. Então a gente tem que ter ações e saber ser receptivo, porque é a humildade, não é assim esse negócio de falar, não, porque eu faço e aconteço. Você até porque, por exemplo, beleza, eu fiz GV, é uma super faculdade, eu tenho um monte de estudo e vivência de gestão e tal, mas ninguém conhece melhor a empresa do que quem tá lá há muito mais tempo que eu. Então, assim, fora que é um conhecimento que a equipe tem, que assim, eu fico abismada, assim, eu falo para elas o tempo inteiro, eu falo, gente, tem muito conhecimento aqui, né? E é uma das coisas que me motiva muito, e como minha mãe sempre fala, as meninas abraçam muito a causa e tem muita potência lá, e tudo bem, eu trago uma parte da história, né? Eu trago o olhar da gestão, da renovação, da tecnologia e tudo mais, mas isso por si só, isso sozinho não muda muita coisa. Então eu preciso, é um movimento conjunto, né? Vamos finalizar? Vamos. Então eu vou deixar aqui, gente, uma frase que fala dessa coisa, dessa integração, né? E eu acho que fala muito do que o mundo, de forma geral, e o mundo de negócios precisa daqui para frente. A gente quebrar talvez algumas crenças, alguns conceitos de que algumas coisas são ruins e que outras coisas são fracas, e a gente integrar todas essas coisas. Então, o empreendedorismo de maneira geral e o empreendedorismo intergeracional pode aprender muito com isso. Posso só, antes de você ler, falar um negócio? Pode. O que importa também no empreendedorismo é acreditar na capacidade das pessoas e capacitar as pessoas dentro da necessidade do seu empreendedorismo. Porque a gente precisa, acima de tudo, gostar das pessoas, gostar do ser humano e saber que ele tem potencial. Então tem que haver um investimento muito grande no ser humano para descobrir o potencial, a capacidade que ele tem para desenvolver junto com o negócio. E uma coisa que, lendo a história da minha mãe, a gente releu ontem à noite jantando, a história que foi pro Sebrae, tem coisas muito comuns, né, entre nós duas. E, por exemplo, acreditar nas pessoas, gostar das pessoas e sempre estar olhando lá na frente. E eu acho que muito a nossa teimosia também, nós duas somos bem teimosas. A gente é bastante teimosa, uma com a outra, uma sozinha, né? E quando a gente acha que o negócio não tá bom, que pode ser melhor, a gente vai e melhora aquele trem, porque a gente não se contenta. E então, essas coisas estão no nosso DNA. E puxa as meninas, né? Então, essas coisas estão no nosso DNA, né? O que faz com que a gente exista para isso. Nós, né? O nosso trabalho, nossa profissão e a Contact, de maneira geral, existir para isso, para desenvolver e fortalecer o empreendedorismo no Brasil e trazendo uma visão mais integral de gestão e de negócios, né? Entendendo que a nossa contribuição enquanto empresa, ela afeta a sociedade. Então, é esse olhar que a gente tem, é isso que está na nossa veia, é a nossa paixão, a gente gosta disso, a gente solta umas faíscas de vez em quando, eu e ela, sim, mas no geral a gente se respeita, se entende, se respeita. E chega também no denominador. E dá o espaço, chega no denominador, eu recuo, ela recua. Às vezes eu falo, ó, se você decidir eu fecho, ela também, e assim a gente vai caminhando. Mas tem que ser, né? O diálogo é acima de qualquer coisa. Dar o espaço para a pessoa mostrar aquilo que ela tem, né? E depois juntas decidir o que é menos ruim ou para errar menos, né? Mas de repente não tem o certo e errado, porque às vezes naquele momento você tinha que decidir daquele jeito, então ninguém erra e também ninguém acerta. Exatamente. Aliás, isso de foi certo, foi errado, a gente só consegue ver lá na frente. E não dá pra falar, o que dava pra fazer naquele momento. Então eu vou ler, gente, um trechinho de um discurso do Martin Luther King Jr. Falta 1 minuto, que o coisa tá me avisando, vai ser rápido. O poder propriamente entendido não é mais que a capacidade de atingir um objetivo. É a força necessária para provocar mudança social, política e econômica. E um dos grandes problemas da história é que os conceitos de amor e poder são normalmente contrastados como opostos.
de modo que o amor é identificado como a resignação de poder, a falta de poder, e o poder como a negação do amor. Agora temos que consertar isso. O que precisamos perceber é que o poder sem amor é imprudente e abusivo, e o amor sem poder é sentimental e anêmico. É exatamente esse conflito entre o poder imoral e a moralidade sem poder que constitui a maior crise de nosso tempo. Então, que a gente possa integrar. Isso aí, gente. E olha, eu vou resumir... Tem 33 segundos. Corre! Tá, eu vou resumir assim, dizer que nós somos igual a pipoca. Então, nós temos assim que mudar, assim, quando vem um fogo bem quente, os melhores milhos dão aquela florzinha linda, branca, que vai te dar um sabor delicioso. Ai, adorei! Aqueles milhos ruins, que nem com muito fogo querem mudar, vão pra onde? Pro lixo. Da panela. Não, vão pro lixo. 3 segundos. Gente, obrigada. Beijo.